Amém, queridos? Vocês comeram um pouquinho? Eu fui numa churrascaria agora. Vou beber muita água. Você sabe a história? Chegaram 100 mulheres juntas no céu. Você conhece essa? Conhece? Chegaram 100 mulheres juntas no céu. Elas chegam olhando e tem um anjo. E elas com um pouco de receio de se aproximar. Aí o anjo falou assim: todas as mulheres que desobedeceram o marido, vem aqui à frente agora. Aí 99 vieram, ficaram uma só. O anjo gritou: traz a surda também. Agora tem outra. Você conhece a história? Chegaram 100 homens no céu. Tudo junto, conhece essa? Chegaram 100 homens no céu. E o último que chegou, olhou aquilo lá, tinha um anjo organizando duas filas. Tinha uma fila enorme do lado de cá, direito. E tinha uma fila pequenininha, só tinha um homem lá, pequenininho, franzininho, do lado esquerdo. Ele perguntou: seu anjo, como é que funciona isso aqui? É o seguinte: essa fila aqui é a fila dos homens que as mulheres mandavam nele, cheia. E aquela fila lá é a fila dos homens que lá quem mandava era os homens mesmo. Aí aquele homem franzininho, o camarada duvidou e chegou lá e bateu no nome dele. Vem cá, o que você está fazendo aqui? Ele falou: não sei, foi minha mulher que mandou vir para cá. Vamos lá. Vamos começar. Vamos lá, William. Nós paramos, na verdade, quando eu ministro na área de mapeamento espiritual, então mapeamento é sondagem. Ontem a gente falou sobre você reconhecer a fortaleza de fora. Josué manda 2 espias, eles verificam, eles andam, percorrem a terra, eles verificam a presença dos inimigos, eles entram dentro da fortaleza, eles penetram no esconderijo onde está Raabe, eles se aproximam dos escombros, ele identifica as feridas. Então ali, depois daquilo, depois do capítulo 2, chega no capítulo 6 e a fortaleza cai. Então muita gente pensa que só foi isso. Josué chegou lá e falou: todo mundo em silêncio, roda 6 dias, no 7º dia a gente grita, sai em nome de Jesus e a fortaleza cai. Não é bem isso. Você tem que olhar todo o contexto remoto e o contexto próximo ali. E esse contexto, ele conta então que antes da fortaleza cair, nós descobrimos qual é a razão da fragilidade e da proteção daquele valor espiritual. Estamos agora tratando cada uma dessas feridas. Na verdade, no curso que a gente ministra são 40, tem muito mais coisa que a gente trabalha, mas nós estamos mexendo aqui naquelas 13, 14 áreas que são mais sensíveis. Então vocês têm muito mais para aprender, tá bom? Nós terminamos falando sobre palavras e pragas proferidas. Alguém perguntou assim: pastor, há como revogar uma palavra maldita? Sim. Sim. Então Jesus faz Pedro, que havia negado 1, 2, 3 vezes, confessar 1, 2, 3 vezes. Você leva a pessoa a um lugar de retirada de praga. Nós fizemos aqui. Nós cancelamos toda a maldição. Nós retiramos toda a palavra frívola. Nós desligamos aqui na terra toda a expressão maldita que nós lançamos. Então você pega o seu filho em casa, bota a mão na cabeça dele, bota a sua mão sobre o seu ventre, ou então o seu filho mora em outro país, em outro estado, você levanta a mão. No mundo espiritual, gente, não existe distância, não existe nenhuma distância. O que você fala aqui funciona no mundo inteiro.
Então, quando Daniel, ele ora, na hora que ele começou a orar, o que aconteceu? O anjo veio, só que ele fala, capítulo 10, o príncipe da Pérsia. Então vamos falar aqui sobre reino, sobre casa, sobre nação. Quem que governa um principado? É um príncipe. Um ducado é um duque. Um condado é um conde. Um reinado é um rei. Então ele está falando de um espírito territorial. Quando Jesus escreve as cartas das igrejas do Apocalipse, ele fala para a igreja de Pérgamo, uma região, em que ele diz assim: eu conheço o teu sofrimento, que estás onde há o trono de Satanás, um lugar que é governado, existe um espírito ali, existe um principado ali. Esse principado é um espírito imundo que impediu que o anjo trouxesse a resposta para Daniel. Quando Jesus chega a território de Gádara, ele pergunta: qual o teu nome, demônio? Você conhecer o nome é algo impressionante. Você quer ver uma coisa? Júnior, não chegou? Paula, está aí? Paula? Pastora Paula, a pessoa está fazendo bagunça na sala de aula. A professora fala assim: Luizinho, Paulinha, ela, estou aqui. O nome carrega o controle. Jesus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome. Quando Deus, ele quer governar, ele quer dar autoridade para você, ele faz você dar nome. Por exemplo, Adão, você vai dominar sobre os peixes que estão na água, sobre as aves do céu, sobre os animais, você vai dar nome, domine. Então, dominar é dar destinos ao dar nome. Conhecer o nome é ter autoridade sobre ele. Você pode estar fazendo bagunça, eu digo: Pedro, ele está falando comigo. Ricardo, você já levanta. Paula, você já levanta. É por isso que o nome exerce tanto poder. É por isso que Jesus, a Bíblia diz que Jesus se humilhou, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. É por isso que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é Senhor. Conhecer nome é ter autoridade sobre. É por isso que no céu nós vamos receber um novo nome, numa pedra branca, que ninguém vai conhecer, só Jesus. Ninguém mais vai dominar a gente, só Jesus de Nazaré, ninguém vai conhecer. Então, entenda bem isso. Quando nós falamos e lançamos uma palavra e trocamos um nome por um apelido horrível, por exemplo, sabe o que significa Osvaldo? Osvaldo significa poder de Deus. Isso que significa Osvaldo. Aí o diabo vai e usa alguém para dar um apelido horrível para o Osvaldo. Tinha um bandido no Rio de Janeiro chamado Escadinha. Vocês já ouviram falar nesse bandido? Famoso. Na década de 80, ele fugiu numa escada de um helicóptero, num presídio. Escadinha. Elias, maluco. O apelido horroroso dá para você um destino errado. Por exemplo, Jacó significa usurpador, enganador. É por isso que ele briga com Deus e no vale de Jaboque ele está ali saindo no tapa com o anjo do Senhor, que na verdade ali, gente, é uma teofania, Jesus que aparece ali para ele. E ali naquele momento ele pergunta: qual o teu nome? Ele fala: meu nome é enganador, meu nome é Jacó. Ele falou: não é mais, agora teu nome é Israel, você é príncipe, você é campeão de Deus, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Toda vez que Deus quer mudar a história, ele muda o nome. Que significa Abraão? Abraão significa não pai, pai de vento, pai do nada.
Deus diz: você vai ser pai de nações. Então, primeiro ele ensina o homem, não pai, a ser pai, e troca o nome dele. Qual é teu nome? Saraí, mulher briguenta. Agora você vai ser Sara, princesa entre mulheres. Qual é seu nome? Meu nome é meu nome é Misael, Ananias e Azarias. São nomes ligados a Deus. Daniel, Deus é meu juiz, Deus é o meu socorro, Misael. Aí o diabo vai lá e troca: Sadraque, Mesaque, Abdinego e Beltesazar. Ele quer dar para você um destino que Deus não deu. Então, todo o engano que é lançado contra você, toda palavra de maldição, de praga, é o que? É uma falsa profecia. Se eu digo para você que você nunca vai conquistar, que você nunca vai chegar lá, que você nunca vai produzir, que você nunca vai ser bênção, eu estou lançando sobre você uma falsa profecia. Então você vai ter que ensinar e aprender que a verdade é aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Vocês lembram quando nós estivemos aqui ano passado? Quem estava aqui? Ótimo. O que nós lembramos? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Só que você recebe uma palavra, você olha para si mesmo e diz assim: não é possível, isso não é para mim. Por quê? Porque nós nos acostumamos a olhar as circunstâncias em que nós vivemos. Meu filho Arthur, que hoje tem 20 anos, o bendito do Senhor, ele, quando tinha 1 ano, teve câncer. E quando ele teve câncer, todo mundo disse que ele ia morrer. O médico disse o seguinte: para ele tem tratamento, mas não tem esperança. Só que eu recebi uma palavra de que ele ia ser profeta entre nações, e eu me recusei a crer na palavra daquele médico. Mas o interessante foi que o tratamento foi tão duro e tão difícil. Então nós ficávamos naquela UTI 35 dias. E eu saía para orar pelos enfermos. Eu falei: Deus, eu quero um sinal do Senhor. E nesse dia eu falei: todas as pessoas que eu orar, eu quero que tenha alta. E fiz um pacto com Deus, fiz uma aliança com Deus. Falei: eu quero que tu saber que o Senhor está comigo nessa guerra. Aí eu não sou besta, o que eu fiz? Fui orar em todas as UTIs do Hospital do Câncer Infantil, em São Paulo, Instituto Boldrini, em Campinas, ligado à Unicamp. O que eu fiz? Fui orar em todos os quartos de UTIs. Todos. Todas as crianças receberam alta. O Arthur ficou. Então Deus, gente, Ele tem umas provas para a gente. Sabe por que Deus leva a gente para o deserto? Você acha que a história de Isaac lá, a história de Isaac não é a história de Abraão. Deus está provando Abraão. Deus tem um deserto sob medida para cada um de nós, para você também. Deus não vai superficializar, banalizar as fissuras do nosso caráter. Escravo não entra na terra da promessa. Tudo aquilo que é escravidão na sua vida vai morrer no deserto. É por isso que a gente vai para o deserto. Para quê? Para o escravo que está dentro de mim morrer. Para eu ser filho. Para eu não depender de quem? Dos prazeres do Egito, nem do faraó. Eu vou entrar livre dentro da terra da promessa. Então não despreze o seu problema, não despreze a sua dor, não despreze a sua luta. Deus está usando ela para você. E a pior luta que existe, qual é, gente? Qual é a pior luta que existe? É a sua luta. Porque a sua luta é você que vai vencer. O pastor vai te animar, o pastor vai te desafiar, o pastor vai te deixar aleluiado, mas quem vai vencer é você. E quando eu volto à questão da palavra maldita, quando eu volto à questão da palavra que é a falsa profecia na minha vida, eu tenho que aprender a escolher, a ficar com o que Deus diz, e não com aquilo que as pessoas dizem. As circunstâncias mudam com a fé.
As circunstâncias mudam porque nós ousamos crer. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Meu irmão, presta atenção, vê se você entende o que a Bíblia diz. A moça tinha 90 anos. Quem tem vó aí? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Quem tem bisavó, fica com a mão levantada só. Bisavó. Bisavó? Você já imaginou a tua bisavó namorando, minha irmã? Aquela velhinha parece um maracujá de gaveta. Você imaginou a vovó, a bisa, tendo relações? Já imaginou isso? Já imaginou a vovó no jantar de domingo, depois do culto? Família, eu tenho uma notícia para dar. Embuchei. Estou grávida. 90 anos. Vamos falar a verdade, gente. O que você espera de uma pessoa de 90 anos? Entre eu e você. Só entre eu e você aqui. O que você espera de uma vovó, um homem de 100? Sem vigor. Naquele tempo tinha Viagra não, gente. O que você espera de um homem de 100 anos? Vamos falar a verdade? A gente espera que ele morra. É o pé na cova. Ele já, para que esse homem está fazendo aqui? Depois dos 80 é cansaço, enfado. Abraão creu contra a esperança. Todo mundo esperasse que ele morresse. Todo mundo esperava que ele morresse. Ele esperou que Deus cumprisse a palavra dele. É por isso que ele é o pai da fé. Não acredite então na circunstância. Diga assim: eu ouso crer que o milagre vai acontecer. Eu não desisto. Eu não arredo o pé. E eu lanço fora toda mentira, toda derrota que Satanás lançou contra mim. Eu escolho crer na Bíblia. Eu sou sal da terra, luz do mundo, cidade edificada sobre um monte. Sou bendito entre as nações. Sou filho de Deus. Sou nascido de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Eu sou bendito ao entrar. Sou bendito ao sair. O mal não toca em mim. Estou livre das perseguições das trevas. E eu posso tudo naquele que me fortalece. Posso perdoar. Posso ser perdoado. Posso orar pelos enfermos e curar. Eu posso expelir demônios. Eu posso abençoar as pessoas. Eu posso ser líder de células. Eu posso multiplicar células. Uma vez esse ano. 2 vezes esse ano. 3 vezes esse ano. 16 vezes esse ano. Sobre a minha cabeça está a bênção do Senhor. Está o sim de Deus. Eu escolho crer que eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Espírito Santo no meu coração. A minha boca é boca do Senhor. E palavras proféticas vão se cumprir no mundo espiritual. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Então jogue fora. Joga fora, querido, as mentiras de Satanás. Se recuse a crer naquilo que Deus já prometeu para você. Se Deus prometeu que vai te dar, se recuse a receber qualquer outra coisa que não seja aquilo que Deus vai dar para você. Espera. Esperei com paciência no Senhor. E Ele, você sabe. Pastor, mas quem amaldiçoou fui eu. Você vai lá e tira a maldição.
Você vai lá e abençoa. Você vai lá e se recudia em nome de Jesus. Eu retiro essa palavra que eu lancei contra o meu casamento, contra a minha vida financeira, contra a minha história. A pessoa fala assim: eu quero me matar. Pronto, convidou um espírito de morte. Retiro, não quero mais, eu retiro esse espírito. Eu quero é vida eterna, eu quero é Cristo comigo. Pronto, você resolveu. Então ore com aquela criatividade. Se Deus colocou na tua boca para você abençoar, abençoe. Natália, minha filha, quando ela fez 16 anos, nós mandamos ela para um colégio batista nos Estados Unidos. Naquele tempo, gente, não tinha essas facilidades de WhatsApp, de Facebook, de Messenger. Acho que nem tinha Orkut, para você ver como é que o negócio era velho. A gente tinha celular, mas era muito caro falar. E ela morava, era um colégio em Indiana, estado de Indiana, entre Chicago e Indianápolis. Era um colégio assim muito rígido, não deixava as crianças ligarem para os pais. Ela morava numa casa, uma mulher que tinha 6 filhos batistas, com um pai que era pastor, que era mãe dela lá nos Estados Unidos. E eles não conseguiam falar. E um dia, Fabíola com muita saudade, a gente também, ela já lá 6 meses, eu queria falar com ela, e tinha um médico, amigo nosso, que visitava ela, um irmão da igreja, que visitava ela cada mês, e levava para ela umas coisinhas, uns chocolates, e enfim, e que deixava ela ligar no telefone, porque a família também, ela tinha não é que ela não podia ligar, eles tinham uma restrição econômica lá. Fabíola falou assim: eu estou com muita saudade da Natália, eu quero tanto falar com ela. Eu falei: então, nós vamos concordar aqui na terra. Repita comigo. Sabe o que eu faço com vocês? Eu fazia com ela. Repita comigo: Senhor meu Deus. Ela: Senhor meu Deus, nós concordamos aqui na terra, que a Natália vai ligar para a gente, que a Natália, em nome de Jesus, amém. Foi só isso, não inventei história não fiquei argumentando não, só criei. Gente, não deu um minuto, o telefone tocou. Quem você acha que era? Acha que era minha mãe? Acha que era meu irmão? Natália ligou para a gente na hora. Então lança a palavra no mundo espiritual, ela se cumpre. Amém? Responde a sua pergunta, minha irmã. Vamos lá, número 8. Causa de sofrimento: todo envolvimento com espiritismo, feitiçaria, satanismo. As consequências do envolvimento com o ocultismo são implacáveis. Sofrimento multiplicado, perda de filhos, viuvez precoce, distanciamento de Deus, destruição, morte, todo tipo de miséria constitui as maldições do envolvimento com o ocultismo. Eu recebi na igreja um homem, um senhor com mais de 50 anos. Nós temos um culto que chama culto de libertação, que ocorre toda sexta-feira. E nesse culto, ele só é 1h30 do culto. Ele começa às 8, termina às 21h30. Rigorosamente, horário de Brasília. Começa às 8, termina às 21h30. Então ele constitui o seguinte: existe 1, 2, 3 louvores, sem ministração, é só o louvor, sem o ministro abre a Bíblia e lê isso, é só o louvor, pronto. E a gente faz, depois do terceiro louvor, a campanha da vitória, é uma oração. Então um pastor ora por finanças, outro pastor ora por questões familiares, outro pastor ora por questões espirituais, outro pastor ora pelas enfermidades, enfim. E os ministros de intercessão, então eles saem, eles colocam as mãos. Você que está com um problema de saúde, levanta a tua mão. O ministro vai lá, de 2 em 2, e oram, aquele culto cheio. E aí, esse senhor de 50 anos, ele vinha para o culto, e o ombro dele pulava assim, não sei nem fazer aquilo, ficava de um lado para o outro. Na hora da oração, ele fechava o olho. Logicamente que você vê que aquilo é antinatural, é anomalia. Botei a mão na cabeça, manifestou o espírito imundo, expulsou aquele espírito imundo, expulsei, trouxe ele para atendimento na quarta-feira. Ele contou para mim o que aconteceu na vida dele. Mãe dele, a tia dele, feiticeiras. E o pai, um homem que tinha uma aposentadoria muito boa. Então, a mãe e a tia fizeram um trabalho de espiritismo, de feitiçaria negra, de magia negra, para matar o pai.
para que a mãe dele recebesse todo o dinheiro da aposentadoria dele. E fez um acordo lá com o espírito das águas, um demônio desses que se busca na praia, na cachoeira. O demônio falou assim: pega a tua família toda, leva para a praia, você vai ter uma boa surpresa. E a mãe insistiu, levou todo mundo para a praia. Só que um dos filhos ficou na cidade. Quando chegou lá, não aconteceu nada na praia. Passaram o final de semana todo, naquele tempo não tinha telefone. Quando ela voltou da praia, o único filho que ficou, uma bola caiu dentro de um poço. Ele desceu para pegar a bola e morreu afogado. A mãe fez um contrato, a mãe fez um acordo espiritual, um pacto. Aquele espírito de morte tomou o irmão. E aí nasce esse menino, aquela mamãe completamente enlouquecida. Um dia pega um machado e vai matar ele com o machado. A avó toma o machado da mão, pega o menino para criar. Então ele recebe o primeiro golpe, segundo golpe de morte, perde o irmão, que agora a mãe quer matar ele. Ele fica morando com a avó. Um dia ele vai na casa, volta para casa da mãe para brincar, para rever os irmãos. A irmã dele pega uma garrucha, um revólver pequeno, ela pega, não é de brincadeira, quando atira tem um projetil ali dentro, uma bala, como você chama, né? A bala entrou aqui, está dentro do cérebro dele até hoje. Terceira vez, ele teve 3 ou 4 acidentes de carro gravíssimos. E havia então uma perseguição do espírito de morte, que foi delegada, autorizada pelo espiritismo, pela feitiçaria. O ocultismo, gente, ele traz na vida da pessoa muito sofrimento. As pessoas que trabalham com isso, ele diz assim: não, pastor, estou dando passagem para espíritos sofredores. São demônios, estão arrasando. E eu não estou falando isso porque eu sou evangélico, porque a minha esposa Fabíola, ela cresceu dentro de um terreiro. A mãe dela criou ela dentro dessa vida, chamando de espiritismo branco, chamando de espiritismo do bem, chamando de caridade. É um envolvimento com o espírito de trevas. Então, quando você está ajudando alguém nessa área, você tem que fazê-la entender que esses acordos têm que ser o quê? Não só denunciados, mas tem que ser dissolvidos. Você tem que dizer para ela: vamos confessar comigo, em nome de Jesus de Nazaré. Eu estou deixando aqui com a pastora Paula um mapeamento espiritual, é uma apostila. Você não deve fazer ela sozinho, deve ser acompanhado. Se a pastora Paula for para Curitiba, quem for para Curitiba no treinamento, eu vou ensinar a usar. Mas existe aqui uma oração. Então a gente deixa tudo mastigado, a pessoa conta quais são os envolvimentos. E aqui nessa oração, você quebra toda a ligação com as magias, com os envolvimentos esotéricos, com os misticismos. Diz assim: eu renuncio. Você quer repetir comigo? Eu renuncio a todo o meu envolvimento com o espiritismo kardecista, com a Umbanda, com o Candomblé, com a Quimbanda, a magia negra e todas as outras linhas da feitiçaria, da macumbaria e do uso de poderes mágicos. Em nome de Jesus, eu renuncio a todas as consagrações da minha pessoa, feita a qualquer entidade, e desfaço todo pacto com Satanás e seus demônios, feitos por mim ou por meus antecedentes, que envolva a minha família e a minha linhagem, e torno sem efeito todos os termos desses pactos, cancelando todo o direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida, meus descendentes
em decorrência dos mesmos. E aqui vai uma oração bem longa: renuncia às funções, aos banhos místicos, aos banhos de ervas, de verdura, de azeite, de sal grosso, aos rituais, baforada de cachimbo, de cigarro, fechamento de corpo, descarrego, ciclo de pólvora, ter feito santo de cabeça, ser cambona, renuncia a todas as atividades que eu, enfim, quebra os efeitos. Depois que você faz isso, você tem que orar pela pessoa. É muito importante impor as mãos sobre ela. É por isso que a gente diz que se é com mulher, tem que ter mulher junto. Se é com homem, tem que ter homem junto. Você impõe as mãos, e quando você impõe as mãos, é interessante. Você lembra quando Jesus, impondo-lhe as mãos, ela se endireitou? Lembra quando Moisés, Deus diz para Moisés: Moisés, chama Josué diante do povo, impõe as tuas mãos sobre ele e reparte a tua unção, a tua autoridade sobre ele. Quando você coloca a mão sobre a cabeça, você abençoa, ou você transfere para ela libertação, bênção, palavra de ordem. Então é muito importante isso. Você vai ministrar na vida de uma pessoa dessa, fazê-la renunciar e dizer: agora, em nome de Jesus, todo espírito imundo está desabilitado, desautorizado, em nome de Jesus, sai. Sai. Vocês entendem agora por que eu mando colocar a mão na cabeça? Vocês entendem agora? Eu não consigo colocar a mão na cabeça de 3.000 pessoas, mas eu coloco pela fé a minha mão sobre as suas mãos. Eu estou orando e estou crendo nisso. Você entende isso? Se você entende, levanta a mão assim. Você entende? Eu creio que eu oro com fé. Aquele que pede, peça com fé, em nada duvidando. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma. Você tem que orar com vontade que aconteça. Então, faz uma lista de impossíveis, porque é o seguinte: se você tem 50.000 e quer comprar um carro, Deus já te deu o teu carro, vai lá e compra. Se você tem 200.000 e quer comprar uma casa, Deus já te deu, vai lá e compra a casa. Agora, se você deve 50.000 e quer um carro, aí é um milagre. Se você deve 200.000 e quer uma casa, aí é um milagre. Quando eu e Fabiola compramos o nosso apartamento, que a gente mora hoje, é muito interessante. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar. Aí um vizinho meu, que também é crente, lá da nossa igreja, falou assim: Lobo, vamos comprar um apartamento. Eu falei: rapaz, eu não tenho dinheiro, mas eu vou lá, já que você falou que é para comprar, eu vou concordar contigo. E eu falei com ele brincando. Olha só como é que a palavra funciona, brincando. Na época que nós compramos o apartamento, a entrada, ela, por exemplo, assim, só a entrada era 50.000. Eu tinha 5.000. E aí, quando eu cheguei lá, o rapaz nos recebeu, um apartamento bonito, só de gente chique. E eu falei: isso aqui não é para o meu bico, é areia para o meu caminhão de mar, é areia demais. Mas eu falei assim: não, eu não concordei na terra. Eu falei assim: já escolheu o seu apartamento? Eu falei: já, eu quero esse aqui, 804. Frente piscina, frente serra, ninguém na minha frente. Eu falei: tá bom, me dá seu CPF da sua esposa. Quanto o senhor vai dar de entrada? Então era 50, eu falei: vou dar 5. Aí ele falou assim: tudo bem, vamos tentar. Ele ficou lá uns 15 minutos lá dentro, daqui a pouco ele voltou: está aprovada a sua ficha, parabéns, o apartamento é seu. Não, mas isso aí não é assim. Você não compra apartamento, você compra a dívida, amigo. Vamos começar a pagar aí. Não, mas esses 40 aqui você vai ter que juntar no balão. Sabe a história do balão? Gente, o balão é de outro mundo esse negócio do balão. Então, a cada 6 meses, você sabe, né? Você vai ter que juntar dinheiro 6 meses. Gente, é interessante quando você é fiel a Deus. A gente parava, então a gente ia para a igreja. Quando a gente voltava da igreja, o apartamento era obra caminhando, parava eu, Fabiola, Natália e Arthur. A gente levantava a mão. Levanta a mão, criança. Em nome de Jesus de Nazaré, nós concordamos pela fé. Aquele apartamento vai subir o 8º andar, debaixo da cobertura.
Nós tomamos posse no nome de Jesus, nós vamos ser felizes ali. Ali nós vamos sentar na mesa e nós vamos ser abençoados. A casa vai ser uma casa onde o Senhor vai governar, onde haverá derramar do orvalho do céu, onde haverá a presença do Espírito de Deus. Gente, imagina você orar 3 anos de obra, 3 anos de milagre. Deus supriu tudo. E não fica pensando, não, pastor, tinha dinheiro, não dá nada. Eu num sufoco, num aperto. Uma vez minha mãe, vovô tinha falecido há alguns anos, e ela tinha uma herança que era espólio. E aí um dia, no dia de pagar, não tinha dinheiro, já tinha atrasado o balão, e tinha negociado, ela falou assim, o último dia é esse aqui. E eu precisava assim, dos 5 mil, 6 mil, já não lembro daquele balão lá. Gente, eu entrei no banco sem dinheiro. Sem dinheiro, eu entrei no banco com aquele boleto. E eu falei, Deus, eu só confio, eu só tenho o Senhor. Eu só posso apelar para o Senhor, Deus. Eu não tenho outro pai, o Senhor é meu pai que está no céu. Entrei na fila, fiquei por final. Aí chegou uma outra pessoa, não sou, passa à frente. Vai que, eu preciso dar tempo para mim, não vou tentar Deus, né? Vou chegando. Na hora que eu entreguei, eu falei, moça, eu não sei se eu tenho dinheiro, eu sabia que eu não tinha, eu não sei se eu tenho dinheiro na conta. E quando ela passou o cartão, sabe aquele barulhinho da autenticação mecânica? Quando saiu, gente, eu aleluiei de um jeito, eu fiquei numa alegria, gente. Eu falei, o que aconteceu? E falei, Deus é bom, Deus é bom, Deus, vem cá. Se você não tivesse pago a sua conta, eu ia deixar de ser bom? Aí eu fiquei quietinho, mas aleluiado, paizinho. De noite quem liga? Dona Inês, minha mãe. Filhinho, lembra aquela casa do vovô? Saiu um dinheirinho, eu depositei hoje para você, um presentinho. Ela depositou exatamente o valor que eu precisava. Então, gente, é bom viver na expectativa e na esperança do Senhor. Os meus filhos têm aprendido a confiar no Senhor. Eles têm aprendido a orar e a buscar em Deus. Esses envolvimentos dos quais a minha esposa foi exposta quando era criança, foram quebradas. Aquele sofrimento implacável foi retirado quando a gente faz uma decisão por andar com Jesus. Você precisa entender que existe um lugar de convencimento do Espírito Santo. Não é você que diz assim, larga essa porcaria desse ocultismo, dessa magia. Não precisa falar mal da religião dos outros. Fale do teu Deus. Conte para ele o que o teu Deus fez contigo. Conte para ele aquilo que Deus fez na tua vida. Eu era assim, assim, assado. Deus entrou na minha história e a minha história mudou. Amém? Pode passar, querido. William, me ajuda. Volta um para a gente ver o que era. Volta mais um. Pronto, pode ir para frente. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Não recorra a médiuns, não busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Preste atenção que Levítico 19, ele está falando do contexto de mediunidade, de feitiçaria, de espiritismo, junto com tatuagem. Vocês estão vendo aqui? A tatuagem hoje é uma moda mundial. E as pessoas dizem, não pastor, isso é uma expressão cultural. Não é não. Não é não. A tatuagem, ela foi criada dentro de um ambiente espiritual de pacto. Tatuagem ela vem com sangue. Aquela agulha entra e marca teu corpo. Quem era marcado era escravo. O judeu na Segunda Guerra era tatuado para a morte. Você fazia parte, você fazia pacto. Até hoje você vai na praia e repara que tem pessoas que fazem consagrações. Pode olhar no braço dela. São cortes feitos com lâminas, que são feitos dentro do ocultismo, que são feitos dentro do ambiente de terreiro.
de um lado, do outro, na cabeça. Eu fiz cabeça, faz no peito. São pactos que são celebrados que marcam. Só que aí, o que a gente vê? Não, mas é bonitinho, é uma frutinha. Todas as vezes que existe tatuagem, olha o que eu vou falar, que tem ligação com os mortos, foi vovó que morreu, foi um filhinho que eu perdi, foi uma mulher que eu amei, isso dá contaminação, impregnação espiritual perversa. Pessoas, nós pegamos um caso gravíssimo, alguns deles. Eu tenho um menino, lembra que eu falei de um menino que saiu da feitiçaria? Lembra disso? Se envolveu com tudo? Tinha um demônio que toda vez os demônios iam, mas esse ficava, e todo dia manifestava esse mesmo. Aí eu, em nome de Jesus, onde você está escondido? Curitiba é muito frio, a gente não usa, eu tenho, para você ter uma ideia, 2, 3 bermudas, só não tem mais nada, é frio mesmo, lá só tem 2 estações, o inverno e a estação rodoviária, é frio. E o menino lá dentro da sala, um dia eu falei, onde você está escondido? Aí ele levantou a camisa assim, fez assim, e mostrou uma pontinha de uma tatuagem. Quando eu levantei, você sabe o que é tribal? É uma aliança, assim, ela envolve todo o braço, ou toda a perna, é uma aliança mesmo, chamada de tribal, e ali tinha um desenho daquele demônio. Então quando há uma consagração, uma vez foi uma menina, um vampiro aqui nas costas, então a gente ministrando, eu e Fabíola, e muita violência da ministração, aí de repente ela caiu no chão, o Espírito Mundo jogou ela no chão, o cabelo levantou, eu vi, falei, o que é isso? Um vampiro que eu fiz quando era mocinha, e fui em tal lugar e mandaram eu fazer para sugar a energia dos outros. Mentira, sugava a energia dela mesmo. Então você tem que tomar muito cuidado com essas tatuagens, as tatuagens sensuais. Então a moça ia, barriguinha para fora, uma pimenta aqui e outra pimenta aqui. Uma frutinha do tipo aqui, ó, desenha uma frutinha aqui. O que você está pedindo? Me morde. Não é isso que está falando? Não é um convite à sensualidade? Manifesta. Então muito cuidado com tatuagem. Então vocês fazem aqui encontro com Deus? Então no encontro com Deus, quem não fez encontro com Deus, levanta a mão. Pouca gente, né? Pouca gente. Então, quando você fizer encontro com Deus, tem que ungir as tatuagens e desfazer todo o pacto nelas, tá bom, gente? Pastor, agora só me avisa, agora eu sou crente, só vem agora em 2017, eu fiz lá em 2000, e agora o que eu faço? Você não faz mais nada. E se essa palavra incomodou seu coração, você vai falar para sua, você é moça, então uma moça vai ungir você. Você é rapaz, então o rapaz vai ungir você. Ah, pastor, eu vou lá para ungir a irmãzinha, olha para cá. À noite a gente conversa. Noite, ria enquanto pode, porque à noite a gente conversa sobre isso. Pastor, já fez, não faz mais. Não fez, não vai fazer nunca. Isso contamina. Volta o texto, por favor. Não recorram, não busquem, pois vocês serão o quê? O quê, gente? Eu atendi. Isso não está indo para a internet não, né? Esse aqui, né? O pastor falou que não está. Que eu vou falar. Eu atendi um pastor que estava desviado. Pensa uma igreja tradicional, gente. A igreja tinha uma moça que era uma maestrina. E o povo cantando, o hino do cantor cristão, fazia assim. Ela regia a igreja. Tradicional, gente. Eu com vontade de dar um aleluia, dar um glória a Deus, bater palma. Aí terminou aquele louvor, eu fui bater palma. Tradicional. No final do culto, a igreja toda, né, formal. Eu já estava todo errado, porque todo mundo de terno. E eu estava, como eu falei, pastor, ele, não, fica tranquilo. Ele mesmo tirou a gravata. Aí um rapaz veio para esse pastor desviado. Gente, quando eu botei a mão e fui orar, manifestou lá uma pombagira da Calunga, cemitério. Mas feio, gritando, manifestou outro demônio de morte. Eu falei, vou tratar você amanhã.
Gente, um pastor desviado de uma denominação séria no nosso país. Quando eu fiz um mapeamento de 5, 10 minutos com ele, no máximo, chamei os pastores, nunca tinham visto aquilo na vida. Chamei os pastores, intercessores, eles de longe, falei, chega perto. Vem cá, eles que tem que ter medo da gente. Em nome de Jesus, sai dele, em nome de Jesus, vai saindo, vai saindo. Gente, fiquei 1 minuto, 2 minutos falando com a parede. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Aí o pastor, está tudo bem. Falei, pastor, só entende de pastorear a igreja. Quem tem de expulsar demônio é que sou eu, pastor. O senhor não me chamou aqui para isso? Eu botei mais uma vez, em nome de Jesus, sai. Gente, ele bateu com o braço assim, ó, ele quebrou a cadeira, pá. Meu nome é Legião. Eu falei, Legião, gente. Ah, é Legião? Legião em nome de Jesus, sai! Pronto, aí todo mundo, ai pastor, ele foi liberto. Não foi não, tem mais coisa aqui dentro. Então, você tem que aprender a lidar e saber que todo envolvimento com o ocultismo, ele carrega consigo um acordo com um demônio que vai lutar para não sair. Ele tinha feito pacto com o preto velho, tinha feito pacto com o Exu, não sei das contas, com a pomba, tudo estava lá dentro. Mais uma coisa, manifestou pombagira, sempre tem Exu. Manifestou Exu, sempre tem pombagira. Eles andam juntos. Então um vai tentar ficar e para buscar o outro. Manda sair tudo, entenderam? Vamos correr, próximo. Volta um pouquinho, eu preciso falar sobre isso. Sacrifícios e alimentos consagrados. Eu falei para vocês que tudo na Bíblia, todo pacto é feito com o que, gente? Com o que, gente? Comida. Abraão fez um pacto com Abimeleque. Isaac faz um pacto com Siquém. Labão faz um pacto com Jacó. Gênesis 31. E eles se sentaram e comeram. Vocês lembram o número 33? O que acontece? Então os filhos de Israel se assentaram, se deitaram com as moabitas e comeram do sacrifício dos seus deuses. Por isso veio aquela praga sobre Israel e morreram 33 mil. Então veja números 33 e entenda essa questão aí. Eles se assentam para comer. Então a pessoa come dentro do terreiro, o espírito imundo manifesta, ou em qualquer outro homem, ele precisa comer, ele não tem um corpo, ele é um espírito, então ele precisa de um corpo para comer, para saborear. Então, gente, doce. Já peguei um caso de um espírito imundo chamado Cosme Damião. Ah, pastor, é demônio de criança. Gente, é o mais rebelde que você vai pegar. Eles trabalham em 3, Cosme, Damião e Dom. 3. Eles são, é terrível. Então a pessoa manifesta como uma criança. E esse dia eu estava com uma bala no bolso, um house, e estava aqui no meu bolso. E na hora, isso era final do culto da tarde, eu tinha pregado a manhã inteira, a tarde toda, ia pregar à noite, e manifesta esse demônio no final. Gente, 1h30 para expulsar o demônio, não consegui nem tomar banho. Vim para o culto do jeito que eu estava, no estado. E quando a igreja não sabe lidar com isso, quem tem que lidar, gente? É por isso que eu nunca vou sozinho. Normalmente eu trago a minha esposa, mais um casal. Então, gente, nunca vá sozinho. Mas eu quero voltar à questão do pastor. Quando você lida com a questão do espiritismo, não interessa, você se contamina. Eu vou lá para ler minha sorte, eu vou lá, porque a cigana vai ler a bola de cristal, a mão, vai botar a mão na minha, eu vou lá, eu vou te abençoar nada, não bota a mão na minha cabeça. Quem bota a mão na minha cabeça é meu pastor, é meu líder de célula, quem me abençoa é quem está debaixo da minha autoridade. Não deixe ninguém fora do ministério participar. Pastora Ana, eu tenho um pastor aqui que é uma bênção, uma mulher de Deus. Ele senta na cadeira, ele caminha comigo, ele anda na visão e depois ele vai pensar em entrar para o ministério. Se ele é um homem de Deus, ele vai esperar o tempo de Deus. Vocês entendem isso? Por que eu estou aqui, gente? Vocês já repararam como é que eu gosto da Bíblia? Porque esse pastor está me massacrando com a Bíblia. Não é isso não. Você tem que entender que a verdade é a palavra de Deus. Não aceita, eu tive uma revelação. Se a revelação não passa pelo crivo da Escritura,
ela não vem de Deus, gente. Ela não vem de Deus. Você não é obrigado a receber isso. Eu só creio no que a Bíblia diz. Só isso. E o que vem depois, se passar pelo meu discernimento, você percebe que tem pessoas que têm o dom de revelação. É de Deus. Eu estou lá ministrando na vida da pessoa, um rapaz, um garoto forte. Daqui a pouco tem uma irmã que trabalha comigo, 2, 3, um irmão. Pastor, eu estou vendo sangue debaixo da cadeira dele. O que é isso, gente? A revelação é dela, o discernimento é meu. O que é o sangue debaixo da cadeira? O que aconteceu com esse rapaz? O que foi? O que você acha que foi? Quem acha que foi, levanta a mão e diz. Pode falar. O que foi? Fala, pastora. Foi violento. O homem não é estuprado, judicialmente, legalmente falado, tá? A gente diz que ele foi abusado. Mulher é estupro. Quando é homem não se usa esse termo. Mas foi isso, ele tinha sido estuprado, violentado. Aí eu perguntei, você foi violentado? Ele 6 vezes. Pelo meu tio, pelo meu primo, pelo não sei quem, pelo não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí o espírito imundo estava lá, em nome de Jesus sai. Uma vez, pastor Dino, estou eu e pastor Dino, morto de cansado, pastor, eu estava morto. Preguei num Tadel lá na terça-feira na Pib de Marília. Aí veio uma irmãzinha, não acredite na carteirada gospel, não acredite. Sou espiritual, sou santa, sou demais, sou do reteté, sou do fogo puro, sou do óleo da unção, minha cabeça tem orvalho puro, e Deus já xeremassuriando. Gente, não se intimide com isso. O que está vendo? Pastor, meu casamento, meu marido, meu isso, meu aquilo. Tá bom, vamos orar. Insistiu tanto, eu ainda fiquei lá conversando com as pessoas para ver se a moça ia embora. Ficou lá. Então tá bom, então vamos orar. Aí pastor Dino, pastor de libertação, falei, Dino, vamos comigo que eu não vou sozinho. Eu, em nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo todo espírito imundo. Satanás, onde você está escondido? Na hora, mulher, levantou a mão assim, na hora. E só levantou esse dedo, eu não sei nem fazer isso. Ela puxou esse dedo da aliança aqui para cima assim. Onde você está escondido? Então, quer dizer, quando eu perguntei onde está escondido, onde estava escondido o demônio? Onde? Aonde? No casamento. Por que ela sofria? Porque o marido dela, que devia proteger ela como sacerdote, estava sendo desleal com ela, estava dando um acesso maligno na vida dela. E ela também, não fique pensando que ela também estava pisando na bola, os dois. Então o discernimento tem que ser meu. Pastor, eu estou vendo aqui uma pessoa aqui em cima. Eu pego essa visão, uma pessoa endemoniada no altar, eu pego essa visão e eu tenho que submeter o discernimento do Espírito. O que Deus está querendo falar comigo? Tem um aviso de Deus para mim, é um aviso bom. Tem 7 vacas, tem uma vaca gorda, 7 vacas gordas que saem do rio, e depois vem 7 vacas magras, e elas devoram. O que Deus está falando? O sonho foi do rei. Quem é que discerne o sonho? O homem de Deus, a mulher de Deus. Vocês entendem isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pode passar. Pode passar. Necromancia, reza e devoção a mortos. Este é um desdobramento do ponto anterior. Rezar a um santo é cultuar um morto. A invocação de mortos é um ato de feitiçaria. Cada vez que socorre, a pessoa está caindo no abominável engano da necromancia, pensando que está invocando a Deus, está na verdade se sujeitando a espírito de morte. Necromancia, eu vou lá, porque o doutor Fritz faz cirurgia, porque o espírito da vovó, tudo engano, tudo engano. Todo espírito imundo, não há contato entre morto e vivo, gente. Não existe esse contato. Eles estão separados. Na parábola do rico e do Lázaro, Deus falou um abismo, eles não podem falar. Eles não podem dizer. Mas o espírito imundo usa o quê? As lembranças afetivas familiares. Tem um espírito imundo que ele manifestava no terreiro
ele pedia assim: eu quero sempre pede bebida, uma cidra numa taça. Traga a semana que vem uma cidra numa taça aqui. Ele pegava assim, botava no terreiro assim, naquela semana e girava. Ele contava todo o passado da pessoa. Por quê? É o que eu disse, nós temos fama espiritual. O passado, gente, está exposto ao mundo espiritual. Você esconde, mas o mundo espiritual sabe. Mas o futuro pertence a quem, gente? A quem, gente? O futuro pertence ao Senhor. Por isso que eu não posso ter medo do futuro. Eu tenho que ser servo do Senhor, porque o Senhor é o dono do futuro e o meu futuro também. Amém? Pode passar. Olha o pacto. Esse texto é muito interessante, Salmo 74, 20. Porque os lugares tenebrosos da terra cheios estão de habitações de violência. É um pacto. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. É gente que diz que tem corpo fechado. Quando vier a calamidade, a destruidora não nos atingirá, pois na mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Isaías 28, 15 é um apelo. Ele vai falando aí sobre gente que crê em horóscopo, que consulta as estrelas, e o movimento solar, que faz, esqueci o nome agora, muito comum, mapa astral. Isso tudo é atrair um pacto com quem, gente? Com quem? Com o espírito de morte, tá bem? Pode passar. Os demônios, eles têm nomes e funções, tá bom? Pode aprender isso. Quando olha para o nome, você sabe mais ou menos quando ele manifesta lá um Exu Caveira. O que é, gente? O que é? Espírito de morte. Então, ou ele quer matar alguém, ou ele quer se matar, ou ele quer ferir as pessoas, ou ele é violento. Então, sempre liga o nome àquilo que ele faz, tá bom? Sempre liga o nome àquilo que ele faz. Às vezes ele tem só função. Qual é teu nome? Morte. Qual é teu nome? Silêncio. Qual é teu nome? Esquecimento. Esquecimento. Tem um casal que trabalha com a gente no Ministério Êxodos, que a própria esposa fez o processo de libertação com o marido, e ele havia se esquecido. Ele tinha tido uma série de traições, de adultério. Ele, crente, nasceu no lar evangélico, os pais presbiterianos. Eu fiz uma parte do meu seminário no seminário presbiteriano. Pensa um povo, gente, de Deus. É um povo presbiteriano, de Deus, bíblico, gente consagrada. Só que o pai saía, a mãe saía e entregava o filho ao cuidado de uma babá. A babá era mãe de santo. Ele diz: pastor, agora eu lembrei. Ela tirava um demônio, uma imagem de dentro do armário, acendia um cachimbo, um charuto, aliás, e vaporejava em mim e dizia que nenhum eu ia ser irresistível. E ela abusou dele. Ela fazia sexo oral com ele desde pequeno, ele garoto pequeno. Você acha que isso não traumatiza? Você acha que isso não contamina? Você acha que sexo não contamina, gente? Hein? Você acha, você menininha, você rapazinho, você acha que sexo, ele não funciona como poder de aliança e pacto? Funciona. Sua vida nunca mais é a mesma. Nunca mais, nunca mais. O espírito que manifestou era esquecimento. Quando esse demônio saiu, a cabeça da pessoa ficou gelada na hora, gelada assim, você botava a mão e falava assim, uma pedra de gelo. Quando esse demônio saiu, ele lembrou de tudo. Eu lembrei, gente, eu fiz sexo com uma mulher de 80 anos, ele lembrou. Você fala: pastor, mas como é que isso acontece? O espírito imundo, depois que possui a pessoa, faz o que quer com ela. Ele precisa de um corpo para manifestar. Pode passar. Pode passar. Tentativa de suicídio, história de suicídio da família. Sintomas evidentes. Olha só. Você tenta arrancar a própria vida, dá cabo da própria vida. Olha só.
forte sentimento de fracasso, desistência generalizada, quadros de depressão caracterizados por pensamento de suicídio, apatia crônica, medo obsessivo de morrer ou de ficar doente. O pacto de sangue estabelecido com o espírito de morte, fracasso, bancarrota e depressão é também um sacrifício humano, abrindo uma porta para perseguição sobre a descendência. Então foi teu pai que pode pegar a família de gente que suicida, como é que é? Tem um monte de gente que se mata na família. Pode pegar. Se você não fizer a pessoa renunciar a isso, ele vai continuar crendo que ele tem que morrer. Aquele espírito fica ali, ó, castigando, até matar a pessoa. Eu era tenente e eu não era crente. Acho que eu tinha 21 anos, por aí. Eu tinha 21 anos. E aí um soldado pegou a pistola de serviço meia-noite, botou a pistola no queixo e se matou em frente ao mastro da bandeira do pátio de formaturas. Depois veio a balística e foi comprovado que foi suicídio mesmo. Ele deixou carta para a mãe, para o comandante da unidade, para a namorada que deixou. Ele achou assim na cabeça dele, o demônio romantiza e convence ele que morrer é melhor do que viver. Você sabe que a morte não é boa. Não venha com esse papo de fulano morreu e descansou. Para com isso. A morte é o último inimigo a ser vencido. Morte é inimigo. Eu não quero morrer nunca. Eu peço para Deus me arrebatar. E se eu tiver que morrer, eu quero morrer com 200 anos. Não quero acordo com a morte. Eu quero viver muito. E quero ser feliz, e quero andar com meu Deus. E quero pregar o evangelho. Eu quero falar de Jesus. Eu quero esticar essa vida. Aí o papo vem com morte. Jesus veio para dar vida e vida e abundância. Que conversa é essa de morte? Isso vem de Deus, gente? O garoto se matou. Naquela semana, um outro soldado manifestou um demônio. Eu nunca tinha visto isso dentro da companhia de polícia. E aí foi aquele bafafá, aquele auê. O tenente Cury, que hoje é pastor também, pegou esse rapaz e levou para a casa dele. Eu era vizinho do Cury na Vila Militar e fui junto com ele. Aí quando chega lá, ele, em nome de Jesus, repete comigo, eu pertenço ao Senhor Jesus. Ele travou, a pessoa não fala mesmo. Está vendo, lobo? É um demônio. Aí manifestou. Aí quando manifestou, falou assim, quem matou aquele menino do Pátio da Bandeira? Eu falei, Cury. Saiu o laudo da perícia, tinha pólvora na mão do menino, ele se suicidou mesmo. Ele, lobo, não se mete, escuta, quem matou esse menino? Aí aquele espírito imundo deu uma gargalhada e falou, Lúcifer matou ele, enganou ele e matou ele. Quando você vai ver a história da família, a mãe tinha se matado, a avó tinha se matado, um quadro de depressão crônico, um quadro de fracasso crônico, o sangue profana a terra clama na sua grita por justiça. Entenda isso, querido, entenda isso, e rejeite isso na vida da sua ovelha, tá bem? Ensine ela para viver até o fim, ela escolher viver com prudência, ela escolher viver debaixo da cobertura do sangue de Jesus, amém? Estou indo rápido demais, gente? Mas eu tenho que continuar assim mesmo, pode passar. Homicídio, história de assassinato da linhagem. O homicídio invoca um espírito de perseguição e prisão, produz uma dívida espiritual e social que transforma a pessoa em prisioneiro fugitivo. A pessoa sente-se perseguida, frequentemente em sérios perigos, ameaça de morte. Cada homicídio é um pacto de sangue com o espírito de morte. Está aí, Números 35, eu acabei de falar dele. O vingador do sangue matará o homicida, ao encontrá-lo, o matará. É a história da onde? Das cidades refúgio. Quem lembra das cidades refúgio? Josué estabelece 3 aquém do Jordão, 3 além do Jordão, lembra? Gade, Hebron, eram cidades que quando alguém matava sem querer, fugia, ali ficava, o vingador do sangue não tocava ele, tá bom? A figura da igreja mesmo. A igreja é local de proteção espiritual, pode passar. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país.
A única maneira de se fazer cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto, ela pela morte do assassino. Não torne impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, Senhor, vivo no meio de vocês. Uma vez, foi muito interessante esse caso. Me ligaram num sábado de manhã cedo, uma psicóloga do Instituto Ceifar, muito conhecida em Curitiba. Ele trabalha com jovens drogados, jovens alcoólicos, enfim, recuperação de jovens. Aí me ligaram: pastor, tem uma moça aqui endemoniada, ninguém sabe o que fazer, corre aqui, gente. Eu tinha vindo da vigília do culto de libertação, tinha ficado até mais tarde. Você tem que ter muita disposição e muita disponibilidade. Eu levantei e fui. Quando eu cheguei lá, não era lá, era eles chamam de Mocó, um local onde eles fumam uma droga chamada Cabral. Vocês sabem o que é Cabral? Ele pega o crack, ele mistura com a maconha, faz de um cigarro assim e fuma, para potencializar a droga, o efeito da droga. Eu falei: o que aconteceu aqui? Não, está tudo bem, pastor, agora e tal. Eu orei com ele, já ia embora. Falei assim: não, pastor, o senhor não vai tirar a menina? Da onde a menina? Gente, quando eu olhei, a menina estava no teto assim. Não é que ela escalou a parede, não, tá? Não, isso não é Hollywood, não. Mas o que acontece? A casa era cheia de tijolo aparente, madeira e tal. E esse menino era desviado da igreja. Quando ele fumou o tal do Cabral, ele começou a citar um salmo. Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz-lhe do Senhor: ele é meu Deus, a minha fortaleza e meu refúgio, nele confiarei, debaixo das suas asas encontro refúgio. Ele começou a falar: não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda na mortandade que assola o meio-dia, 1000 cairão ao meu lado. Ele começou a falar louco. Ele disse que na hora, a boca da moça ficou preta, que estava com ele lá fumando Cabral. Falou: pastor, ficou preto. Ela andou para trás e subiu naqueles escombros, foi lá para o teto. Era um teto bem menor que esse aqui, né? Quando eu olhei, eu falei: que susto, que medo. Que é isso? Eu nunca vi aquilo. Bizarro. Falei: em nome de Jesus de Nazaré, desce esse corpo sem violência. Gente, pensa naquele silêncio sepulcral. Você fala assim: ah, esse pastor não é de nada. Não, eu não sou de nada mesmo. Mas eu não falei no meu nome, eu falei no nome de Jesus. Deu um minuto, de todo mundo olhando para mim, como se quem fala assim: pastor, o senhor não vai fazer mais nada? Eu falei: já dei a ordem. Aí devagarinho, ela desceu, sentou e já desceu liberta. Então, quando a gente fala de libertação, a gente tem que entender que esse tipo de contaminação, assassinato, sangue, e você vai pesquisar na história da pessoa, você descobre que isso está afetando a linhagem dela. Então, como é que se resolve isso? Confessando. Então, Natália, você tem que levar a sua ovelha a confessar o sangue derramado, o aborto, o assassinato. E isso é feito aonde, gente? Para todo mundo ouvir na igreja, é isso? De irmão, quero... Não, Jesus fez assim. Como é que Jesus fazia? Dá a mão aqui. Então Jesus pegou o cego, vem cá, retirando-o da multidão. Lembra disso? Marcos 7. Ele era mudo e surdo. Então ele vai, não tem ninguém vendo, vem para cá, intimidade aqui. Ninguém sabe se eu estou te dando bronca, se eu estou te perdoando. Ele coloca o dedo no ouvido, não é isso? Por que ele fala mal? Porque ele não ouve nada. Ele coloca o dedo na língua e diz: efatá, abre-te. E aí ele começa, ele pega o cego e leva até o tanque de Siloé. Vamos lá. Ele pega barro no olho, cospe, bota aquela catarra no teu olho nojento. Você está lá. Gente, vamos falar a verdade. Deus muda, gente. Muda ou não muda? Não muda. Do que ele fez o olho da gente? De quê, gente? De barro. Você não é barro? Aí Jesus faz de novo, vai fazer de novo. Aí ele faz o barro de novo, dá o olhinho para o sujeito. Agora lava no tanque de Siloé. Vamos lá comigo, dá a mão. Lava os olhos. Está vendo? Lava os olhos. Aí lava o olhinho, lava o olhinho. Você está vendo bem? Não, pastor, estão vendo os homens como árvores. Lava de novo.
E agora? Não, agora eu estou enxergando. Obrigado. Qual é o seu nome? Pablo. Muito bem, Pablo, muito bem. Vai, não peques mais. Ele sempre fala para a gente o quê? Que a gente está na intimidade. Então você vai tratar as pessoas na intimidade, tá bom? Pode passar. História de aborto, já falei bastante sobre isso. Traz um legado de morte, depressão, destruição sobre a posteridade. Quem sofre são os filhos. Você passa por um ventre de sepulcro. Também enclausura a pessoa numa situação de crônica de esterilidade em diversas áreas da vida. Pensa, deixa eu falar sobre, estou tão feliz, gente. Estou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu atendi uma moça. Gente, pensa uma moça bonita. Bonita ela, bonita. E tinha tudo para ser feliz, mas falava assim: pastor, tudo na minha vida, com 3 meses, tudo que tem, com 3 meses acaba. Tudo. Eu posso ter lá arrumado um namorado, 3 meses acaba. Eu arrumo um emprego, 3 meses acaba. Isso aqui 3 meses acaba. Eu comecei a mapear, gente, eu não consegui entender aquilo. E ela chegou na segunda, terça, quarta, quinta. Ela ia para o culto de libertação na sexta. No sábado ia voltar para a cidade dela. Eu já estava agoniado. Quinta-feira eu cheguei em casa. Eu não compartilho com a minha esposa os casos. Eles são muitos segredos para mim e para a pessoa. Mas eu falei: Fabíola, eu estou com um caso lá. Uma moça, ela veio distante do país. E não consigo ajudar ela, tudo na vida dela acaba com 3 meses. Ela na hora falou assim: é a mãe dela. Falei: a mãe está junto? É a mãe dela. Na hora, saiu assim da boca de dona Fabíola. Eu falei: meu Deus. Fomos para o gabinete, era logo o primeiro ou segundo atendimento da tarde. Primeiro atendimento da tarde, quando nós chegamos, eu peguei a mocinha, que já não é mais tão mocinha, tem uns 30 anos, mocinha. E ela pegou a mãe. Deu 20 minutos, eu lá, segunda, terça, quarta, quinta-feira, Fabíola em 20 minutos, é o mapeamento inteligente, é a sondagem inteligente, é o discernimento espiritual. E aí, ela bateu na porta com 20 minutos assim: não libera ela sem falar comigo. Eu: sim senhora. Eu naquela fila que as mulheres mandam, né? Você entendeu a piada? A fila que as mulheres mandam. Eu falei: tá bom. Quando eu terminei, nós falamos assim: peraí, a mamãe quer confessar uma coisa para você. Gente, a mãe confessou que antes de tê-la, ela fez 2 abortos com 3 meses. Ela pediu perdão para a filha. Falou assim: filha, em nome de Jesus, eu te peço perdão por eu ter gerado você num lugar de morte, por eu ter traído sobre a sua vida. Gente, não teve nenhuma manifestação demoníaca. E a impressão que dá, que foi uma oração assim tão simples e tão boba. Boba! No mundo espiritual não tem bobagem. O mundo espiritual ouve. Gente, essa moça casou agora em fevereiro. Gente, é um negócio. Ela hoje é diretora de um grande centro automobilístico. Ela casou, isso foi em menos de 1 ano, hein? Casou com um moço bonito. Sabe aquele moço bonito que você queria que casasse com a sua filha? É isso? Pastor Dino não. Pastor Dino diz que para namorar a filha dele tem que fazer mapeamento com ele. Não, pastor Dino? Pastor Dino diz assim: não. Quando minha filha nasceu, eu escolhi o nome dela com a minha esposa, escolhi as roupinhas dela, eu escolhi onde ela ia estudar, eu escolhi para ela as melhores comidas, de tudo onde ia morar. Agora você acha que ela vai casar? Eu não vou ajudar a escolher quem vai ser meu genro? Não. Mapeamento. Essa moça, gente, ficou noiva, se casou e está em viagem na Europa em lua de mel. Uma oração que uma mãe fez pedindo perdão para o filho, por coisa que para a filha, que coisas que estão aonde? Encobertas no passado. Então, o que você vai fazer? Você como líder de célula, você como líder da pessoa, você vai levar ela a um lugar de arrependimento e confissão. Tem situações que não tem jeito da pessoa falar a verdade tão clara. Então fala assim: bota a mão na cabeça da sua filha.
Diz assim: em nome de Jesus, eu retiro da tua vida todo o mal que eu lancei por imprudência, todo o mal que eu lancei por atos, por pecados. Você faz a pessoa confessar sem a criança saber. Isso também funciona muito bem no mundo espiritual. Combinado, gente? Pode passar. Pode passar. Furtos e roubos. Ai, gente, eu preciso falar disso. Então, ele me disse: nela está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará na sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Roubo é uma tolice. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: não furtarás. Olha, quando Deus fala assim, ó: não matarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não farás para ti nenhum ídolo. Deus não está sonegando da gente nenhum prazer, não, gente. Ah, não, Deus falou não matarás, porque quer me proteger, ou quer proteger alguém que é mais fraco que eu, não, ele quer proteger você de ser assassino. É terrível ser assassino. Caim mata Abel. Ele fala assim: não vai dar nada. O vai dar nada é primo de quem, gente? Do nada a ver, pastor. Vai dar nada, pastor, nada a ver. Ah, nada a ver? Vai dar nada? Então tá, vai dar nada, né? Caim, vem cá, cadê teu irmão? Espera aí, Deus, que eu quero ver se ele está aqui no meu bolso. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Deus diz: é sim. Eu estou ouvindo sangue do teu irmão clama desde a terra. Diga terra. E a terra, diga terra, abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão. Portanto, a partir de agora, você vai ser peregrino na terra. Diga terra. Você vai ser vagabundo na terra. E quando você trabalhar, diga: a terra não dará sua força quando você plantar. Peregrino não para em lugar nenhum, não para em amor nenhum, não para em relacionamento nenhum. Peregrino não para em cidade, não para, não consegue parar. Vagabundo não consegue emprego, não consegue se fixar. 3, quando você trabalhar, a terra não vai produzir a força. Você vai trabalhar, vai receber um saco furado. O que tem por trás disso, gente? Sangue. Então você pega uma pessoa que é órfã. Tem uma ministração nossa no YouTube que eu falo sobre orfandade espiritual. Eu não tenho esse DVD, mas dá uma pesquisada lá, Oswaldo Lobo, YouTube, orfandade, tá bom? Como é que você vai tratar uma pessoa que é órfã, você não sabe quem é o pai, você não sabe quem é a mãe? Aí eu explico como é que funciona isso. Então você confessa os pecados, ainda que você não conheça eles. Pastor, o senhor não está exagerando? Não estou não. Faz o que eu estou falando, pode fazer. Pode fazer. Leva a pessoa a confessar os pecados dos seus pais, se desligar deles, desses pecados, desses direitos de perseguição. Quando você fala de orfandade, gente, a orfandade é uma dor interna muito forte. Muito forte. Você tem que tomar muito cuidado para lidar com isso. Muito cuidado. Alguns lidam tranquilamente com isso, mas outras pessoas se sentem rejeitadas. A rejeição é um tiro de canhão que Satanás dá na vida da pessoa. Você se sente rejeitado porque alguém diz que você é feio, você é magro, você é gordo, você é burro. Gente, isso é horrível. Isso é horrível. Então, a pessoa que é órfã, ela precisa de muito cuidado. Se você, por exemplo, tem um filho, você adotou uma criança, você sabe do que eu estou falando. Não tem moleza. Se ama o teu filho, aquele que é adotado, você tem que amar em dobro. Se você passou por isso e é curado, você vai poder ser usado nessa área aí. Deus usa a gente com as armas que a gente tem, não é isso? Pedro não era pescador? Era ou não era, gente? Deus faz ele ser o quê? Pescador de gente, de homens. Não é assim? Deus usou o quê? Que Moisés era, gente? Era pastor? Era ou não era, gente?
Deus faz ele pastorear o povo dele com um cajado na mão. Pronto. Deus vai usar você do jeito que você é. Então a luta que você vence, com as consolações que nós somos consolados, nós consolamos uns aos outros. Então a luta que você teve vai ser o quê? É a musculatura que Deus vai usar para você ajudar os outros. Mas primeiro Ele vai tratar você, para depois você ajudar os outros. Combinado assim, gente? Pode passar. Workshop. Vocês querem um intervalinho de 10 minutos ou vamos em frente? Vamos fazer a assembleia aqui. Intervalo de 10 minutos. Favoráveis, levantem a mão. Contrários?